passe uma semana debaixo das mãos do Senhor. Por mais que tenha barreiras, problemas, dificuldades, sempre Deus estará na frente fazendo alguma coisa. Aleluia. Ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes nós pensamos que nós entramos em alguma dificuldade, né, e nós temos que correr atrás de Deus para Deus solucionar o problema. Queridos, quando você entra em alguma situação na tua vida, Deus já proveu a saída para você. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, é onisciente, tanto do passado, do presente, como do futuro. Amém? Se nós cremos dessa maneira, quando nós entramos em uma dificuldade, alguma situação na nossa vida, nós temos a certeza, a plena certeza, que com ela já veio também a saída. Amém? A provisão de Deus para as nossas vidas. Então nós estamos vivendo um tempo de glória no meio do povo de Deus, aqui nesse lugar. Amém? Eu vou falar disso aqui no final. Amém? Depois nós vamos estar aí começando a implementar as coisas na igreja. O coronavírus já está baixando, graças a Deus. E nós vamos então começar a funcionar as coisas devidamente no seu lugar. Amém? Porque nós começamos estudos, discipulados e outras coisas mais. Também estamos aí sentindo o coração um tempo atrás de fazer também alguns, não todas as vezes, mas de vez em quando, pelo menos de 3 em 3 meses, uma reciclagem com os obreiros. Amém? Pegar todos os obreiros, reunir, dar uma palavra mais forte do que o costume que nós temos aqui na igreja. Amém? Ensinando, abençoando, trazendo a direção do céu para cada um deles e para que cada um deles comece possamos andar alinhadamente, para que possamos cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Estamos vivendo um tempo maravilhoso debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Não sei vocês, mas eu creio que todos nós temos sentido que cada culto que nós é realizado aqui neste lugar, nós sentimos a presença de Deus. Glória, Os aleluia. louvores, na direção do culto, na primeira palavra, sempre está tudo organizado, desde a oração da intercessão lá embaixo. Nós temos visto que Deus tem falado lá embaixo, Deus tem confirmado aqui em cima, da palavra já vem, que Deus está confirmando lá embaixo, e como hoje não poderia ser diferente, o texto, e numa das horas que a pastora Ana estava ministrando lá embaixo, ela falou o versículo de Hebreus 11:1, e justamente esse é o tema em que nós vamos entrar, crendo naquilo que nós não estamos vendo. Então nós vamos entrar nesse lugar, nessa noite, como nas últimas ministrações que o Senhor tem nos dado. Ele tem falado, nós temos falado aqui sobre o terceiro céu. Eu esqueci de falar desde a primeira e a segunda mensagem, eu esqueci de dar o título da mensagem, da série que nós estamos fazendo. É chamada Terceiro Céu. Como entrar, como viver, como escutar, como se mover nesse lugar. O que nós fazemos aqui agora, nós vamos entrar nessa terceira parte, nós vamos entrar na parte em que o que nós fazemos na terra que diretamente afeta o céu. Amém? Não é somente nós entrarmos, às vezes nós pensamos, nós temos que entrar neste lugar, no céu, para requerer aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso é uma grande verdade. Mas existem muitos posicionamentos que nós temos que tomar na nossa vida aqui na terra, que é essa decisão que nós tomamos, essa posição na nossa vida como crente, que vai afetar diretamente o reino celestial. E você vai entender isso pela palavra de Deus, com coisa tão simples que você faz cotidianamente na tua vida e que você fez algum dia quando você aceitou Jesus, você vê como essa decisão aqui na terra, ela afeta toda a tua vida espiritual no reino de Deus, no ambiente espiritual. Amém? Nós estamos começando a aprender a se mover neste lugar. Está muito alto, irmãos? Não, tá bom. Não, tá bom? Tá ótimo. Então o retorno está muito alto aqui também, tudo bem. Então isso é importante nós entendermos. Desde as primeiras mensagens que nós fizemos desse tema, tem levado a nós a entender que não há somente uma vida natural, há uma vida em outro âmbito, um âmbito espiritual, em que esse âmbito espiritual é que tem que governar a nossa vida aqui na terra. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso corpo natural afeta o espiritual e define as coisas também lá em cima, e depois essas coisas são manifestadas na nossa vida. Então, muitas coisas que nós vivemos na nossa vida hoje é fruto de alguma decisão que nós tomamos na nossa vida, aqui na carne, no mundo natural, que foi levado aos céus, e isso tem um fruto. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantarmos, isso mesmo colheremos. Deus. Então, há uma lei espiritual aí que nós devemos entender, irmãos.
Por isso que nós, quando falarmos ou mencionarmos alguma palavra contra alguém, nós temos que tomar cuidado, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz, não julgue para não serem julgados. Então, quando você julga alguém, você planta essa semente, mas não é uma semente natural, irmãos. Você plantou uma semente no mundo, no ambiente espiritual, porque você é dali, você pertence a esse lugar. Você está em Cristo Jesus, assentado ali, como diz em Efésios 2. E nós temos falamos a semana passada. Então, quando você planta uma semente, que é a semente do julgar alguém, obviamente, em algum momento da vida de você, que naturalmente falando, você vai ser julgado por alguém e você também não vai gostar. Então, são coisas que você faz na terra, que você planta no ambiente espiritual, no mundo espiritual, e que essa semente ela vai crescer e vai dar o seu fruto. Né? Então, muitas coisas que nós vivemos hoje foram coisas que nós plantamos no passado. E que nós estamos colhendo hoje, queira você ou não. Porque é uma lei espiritual. E isso é uma lei espiritual tanto para crente como para descrente. Né? Não é só para o crente. Porque tudo mal que as pessoas fazem, não sendo crentes, vão receber este mesmo mal. Muitas vezes, muitas coisas que nós estamos vivendo no nosso corpo hoje, como doenças, enfermidades, foram posicionamentos que nós tomamos no passado, de não tomar cuidado com algumas coisas. Né? Eu falo assim, por exemplo, assim, as pessoas sabem que o cigarro, por exemplo, faz mal, mas fuma do mesmo jeito. Então, chegado a um determinado momento, ele plantou uma semente que ele vai ter que colher no futuro. Não é verdade? Então, são posicionamentos na nossa vida que nos levam a um lugar em Deus de bênção ou de colher aquilo que nós não queremos colher. Então, nós temos que aprender algumas coisas nesta noite, amém? Amém. Então, aqui, o tema dessa terceira mensagem, dessa série Terceiro Céu, é operando em duas naturezas, amém? A natural e a espiritual. Hebreus 11:1. Pode abrir comigo aí? Carta aos Hebreus, capítulo 11, e versículo 1. É um versículo muito conhecido, mas muito mal compreendido, né, pelo povo de Deus. Está tão claro aqui, né, as coisas, mas nós precisamos então começar a esmiuçar, a entender um pouquinho mais detalhadamente. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Amém. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, Jesus. Amém? A prova daquilo que nós não vemos. Por isso que é complicado nós andarmos no mundo natural, entendendo ou crendo, né, que existe uma outra vida, um outro lugar onde nós estamos, que é tanto ou mais real do que esse que nós estamos vivendo. Né? Por isso que nós devemos ser governados pelo Espírito. Amém. E não governados pela alma. Porque a alma está sempre dando tendência ao pecado, a satisfazer a vontade da carne. Mas se nós somos dirigidos pelo Espírito, não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito do homem. Porque o Espírito do homem é governado pelo Espírito de Deus. Amém. Então, se nós entendemos essa dinâmica na nossa vida, nós vamos começar a andar de conforme o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando nós entramos nesse conhecimento, você vai começar a entender que muitas das nossas vontades, elas passam pela alma, ou seja, a alma nossa quer satisfazer a vontade da carne. Né? E muitas vezes não, todas as vezes, a própria palavra diz que se nós fazermos a vontade da carne, o resultado é morte. Mas se fizermos a vontade do Espírito, nos traz vida. Então há um paralelo muito claro nas nossas vidas, em que o espiritual governa e tem que governar as nossas vidas. Né? Muitas vezes nós queremos esganar alguém no trânsito, por exemplo. Isso é uma área da minha vida que eu preciso colocar nos pés de Jesus. Ainda me esquenta muito quando alguém faz um erro muito grande, que a gente sabe que pode dar um acidente grave. Né? Então aquilo, né, serve, né? A vontade é tacar a buzina, né? Mas você é filho de Deus e você tem que agir diferente. Então nós precisamos compreender que essa é uma vontade da alma. Que se nós estivéssemos na vontade do Espírito, o Espírito diz assim: te abençoo. Amém? Mas não é essa a vontade. A nossa alma não é abençoar a pessoa. Né? Então,
são coisas que nós podemos entender claramente quando nós estamos operando debaixo da nossa alma, dirigido pela nossa alma. Né? A nossa carne, ela simplesmente vai manifestar aquilo que está governando a nossa vida. Amém? Amém. Se o Senhor é governado pelo Espírito, pelo teu Espírito, e logicamente, como eu expliquei agora há pouco, o teu Espírito é governado pelo Espírito Santo, a tua vida vai ser banhada com o amor de Cristo. Oh, glória. Porque o Espírito Santo ele tem que revelar Cristo, a pessoa de Cristo na tua vida. E que nós escutamos lá embaixo hoje na intercessão, o Cristo que o Espírito Santo revela a nós, ele traz também uma forma de glorificar o Pai. Aleluia. Ou seja, com as tuas atitudes, com a tua forma de falar, com a tua forma de pensar, né, você vai começar a glorificar o Pai por Jesus Cristo estar vivendo na sua vida. Amém. Então, tudo isso acontece também no mundo natural, mas ele está intimamente ligado com as coisas espirituais. Amém. Né? Nós, como crente, nós temos que entender que nós estamos operando mais no mundo espiritual do que no mundo natural. Porque se não for dessa maneira, nós não vamos decidir ou, como se diz assim, ter um posicionamento na terra que vai definir as coisas do mundo espiritual. E quando essas coisas no mundo espiritual, com a minha posição aqui na terra, ela afeta o mundo espiritual, e o mundo espiritual, então, ele vai começar a trazer para a tua vida aquilo que nós não vemos, e a esperança daquilo que nós esperamos. Então, quando nós temos um posicionamento, por exemplo, eu vou me santificar para receber o dom de sabedoria, por exemplo. Aí você começa a se santificar, porque a tua ação na terra, aqui no mundo natural, de santificação, com um propósito debaixo da palavra de Deus, daquilo que Deus falou, que tudo aquilo que você pede em nome de Jesus, como nós falamos lá embaixo hoje, a pastora Ana falou lá embaixo hoje, você vai receber. Então eu quero sabedoria, eu quero saúde, então eu vou começar a trabalhar nesse sentido, me posicionar aqui na terra, para que eu possa receber isso. E isso vem de onde? Vem do mundo espiritual para a nossa vida. Então essa sabedoria do céu, essa cura, essa libertação que nós precisamos muitas vezes, ela não está no âmbito natural das coisas. Ela está no âmbito espiritual. E nós precisamos, então, ter um posicionamento aqui embaixo, para que isso comece a gerar vida no mundo espiritual, para que o Espírito Santo possa trazer e manifestar através da nossa vida, ou concretizar aquilo que nós estamos esperando, como diz aqui, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Então, a nossa fé, ela é a prova daquilo que está acontecendo lá em cima. Amém? Então, nós precisamos começar a tomar mais cuidado com aquilo que nós fazemos no mundo natural. Então, agora, a partir de agora, você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não sabia disso. Deus. Né? A palavra de Deus diz que quanto mais você sabe, mais de ti é cobrado. Amém? Então, quanto mais você conhece a palavra, mais revelações você conhece, você entende as coisas que estão sendo ministradas, mais de ti vai ser cobrado. E quando você não sabe das coisas e você peca, Deus perdoa o teu pecado pela tua ignorância. Você não sabia que pela palavra de Deus aquilo era pecado. Mas quando você está sabendo, Deus cobra de você. Amém? O seu pecado vai ser computado. Lá no céu, no teu galardão. Não vai te condenar, mas vai te subtrair ali do teu galardão. Amém? Mas esse é um assunto para outra vez, para outro dia, e nós vamos seguir em frente. João capítulo 3, versículo 13. Olha Jesus operando em 12 lugares. É incrível como nós lemos a palavra de Deus e nós não entendemos muitas coisas, nós passamos batido com aquilo que nós não entendemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Amém. João 3, 13. Aleluia. É um versículo que, se você for ler ele direitinho, você vai pensar, meu Deus, onde estava Jesus aqui? Né? Vocês acharam? Amém. Então assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Deus. Às vezes, se você não entender isso aqui, você passa sem sentido. E, na realidade, ela tem sentido. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Só que quem estava falando essa passagem era Jesus, a Nicodemos. Você veja que como que Jesus estava no céu,
se ele estava conversando com Nicodemos. Só que Jesus, ele tinha muito claro na sua vida o lugar onde ele estava. Então, era o mesmo momento que ele estava conversando com Nicodemos, ele falou assim, ninguém pode subir ao céu senão aquele que desceu. Jesus desceu, estava ali, mas ao mesmo tempo ele estava no céu, ao lado do Pai. E nós vemos isso, Jesus sempre falando, né, coisas desse tipo, mostrando que ele estava operando em dois âmbitos. E ele falou para nós que nós faríamos a mesma coisa. Amém? Amém. Então nós vamos seguir em frente para nós entendermos um pouquinho mais. Glória, aleluia. João 5,19, é aí mesmo. Amém? Amém. João 5, versículo 19. Amém? Amém. Então diz assim, Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Amém. Amém? Como é que Jesus podia, por exemplo, assim, o pastor Luiz falou aquele doente do tanque de Betesda. Amém? Amém. 38 anos ele estava ali. Como é que Jesus sabia, ou como é que Jesus ia naquele lugar ali para curar aquele enfermo? Né? Aleluia. Jesus falou aqui que ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer, amém? Amém. Então significa que ele tinha ido no céu, ele estava no ambiente do céu, e ele viu o Pai curar aquela pessoa. Então falou assim, opa, então eu vou descer lá embaixo agora, eu vou passar por ele e vou curar ele. Porque Jesus mesmo afirmou nesse versículo que ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer. Deus. Então tudo aquilo que o Pai está fazendo no céu, Jesus fazia na terra. Então você pode entender, se Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele, significa que nós temos que fazer esse mesmo trajeto, essas mesmas coisas. Jesus estava no céu, ao mesmo tempo que estava na terra. Outra parte interessante, que nós muitas vezes lemos e não prestamos atenção, é quando Jesus morre na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, tinha dois ladrões ao lado dele, não é verdade? Aqui vamos só fixar naquele que aceitou Jesus no momento da cruz. Jesus vira para ele e diz assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É verdade? Só que Jesus, quando morreu, ele não foi para o paraíso, ele foi para o inferno pagar o restante da dívida. Como é que ele estava dizendo e afirmando para aquele que estava ao lado dele que ao mesmo dia, naquele mesmo dia, ele estaria com ele no reino dos céus? Porque Jesus sabia que o que ia para o inferno seria sua alma, não seu espírito. O seu espírito voltou para Deus e estava no paraíso, por isso que ele falou assim, quando eu estiver no meu paraíso, você vai estar comigo lá em cima. A alma de Jesus foi pagar o preço no inferno. Então você entende agora as coisas que Jesus fazia? Porque quando Jesus ele fala essas coisas, ele tem sempre, você pode ver, puxar pelo mundo espiritual, pelo ambiente, pelo âmbito espiritual, para você poder entender algumas coisas. Porque senão tem algumas coisas que vai te passar e você não vai entender aquele versículo. Você pode entender o contexto, mas o ponto-chave do versículo sempre será um ponto que te leva a entender algo espiritual. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai apontar para a tua vida espiritual, para aquilo que você precisa entender no mundo espiritual. Aleluia. Porque Deus, ele não quer te revelar alguma coisa natural, porque a coisa natural já está revelada aos nossos olhos. Deus. Então, aquilo que está oculto pela palavra de Deus, e só pode ser revelado a nós que temos o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que a nós nos foi dado o poder e a autorização para receber aquilo que está fechado, aquilo que está escondido, a revelação. Aleluia. Foi dado a nós. Então você tem essa liberdade de receber a revelação dos céus. Mas precisamos, como eu disse na semana passada, nós precisamos entender como manifestar isso, como andar neste lugar. Porque senão não tem como você andar em um lugar sem saber o que ele está fazendo ali em cima. Amém? Vamos mais à frente.
João 5,30 diz assim. Se o irmão puder achar, se não achar, eu vou ter que passar um pouquinho, que nós já estamos com a hora bem avançando. Jesus continuou falando a eles, João 5,30. Jesus continuou a falar a ele e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Não julgo de acordo com a minha própria, mas julgo de acordo com o que o meu Pai me diz. Aquilo que o Pai me diz. Então você veja, onde Jesus estava escutando essas coisas? Lá em cima. Amém? O Espírito de Jesus estava conectado com Deus. O Espírito de Jesus estava ali em cima, assim como nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então nós estamos operando em dois âmbitos. Nós precisamos entender, fixar isso na mente, que tudo que nós fazemos e falamos aqui na Terra tem uma consequência positiva ou negativa. Queira você receber ou não, mas são coisas que vão acontecer na nossa vida. Amém? Por exemplo, vamos entrar agora naquilo que nós fazemos aqui na Terra que pode afetar a tua vida no reino espiritual. O pecado de Adão foi feito na carne, aqui na Terra, amém? Amém. Mas afetou o mundo espiritual. Sim. Então ele comete o pecado, ele primeiro estava, antes do pecado, ele vivia na glória. A glória, ou seja, o mundo espiritual e o mundo natural, ele era um só. Então ele tinha livre acesso ao reino de Deus, né, porque ele era o representante de Deus no concílio do céu. Era Adão. Então quando ele peca, ele é barrado de ter esse acesso ao reino espiritual. Ele só ficou no mundo natural. Então aí começa um processo na vida de Adão, para que Adão pudesse ter acesso de novo a Deus. Pessoal, nós é o seguinte, cada vez que houver um pecado, você vai ter que matar um animal, assim dar para ele todas as indicações para que ele possa ter, então, a sua oração respondida ou ter acesso a Deus. Mas já não tinha mais o acesso como ele tinha antigamente. Então foi algo que ele fez no mundo natural que afetou o mundo espiritual na vida dele. Não só na vida dele, mas sim de toda a raça humana. Por isso que todos os pecados, diz a palavra de Deus em Romanos 3:23, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado de Adão. E foi algo que ele fez na terra que afetou a liberdade do ser humano antes do pecado de entrar na presença de Deus a hora que ele precisasse. Amém? Amém. Então foi por isso, por essa causa, por esse motivo, razão, que Jesus tinha que vir e morrer aqui na terra e pagar o preço aqui na terra para liberar o acesso de você ao reino espiritual. Então, a maior autoridade que você não entendeu, eu falei isso alguns anos atrás, lá na igreja do pastor Kim, nós estávamos lá ainda, que eu preguei sobre o reino espiritual, a maior autoridade sobre a face da terra é aquele que está em carne, sabia disso? Por que você acha que Satanás procura tanto possuir alguém? Porque ele fala que fora do corpo ele não tem autoridade na terra. Por que Jesus, o Filho de Deus, tinha que encarnar para morrer, para ter autoridade, para pagar o preço daquilo que foi feito por Adão que estava na carne? Porque a autoridade de manifestar o reino de Deus só pode manifestar aquele que está na carne, não aquele que está vivendo no Espírito. Ou seja, em Espírito. Se você está em carne, você é a autoridade máxima sobre o lugar onde você está. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que onde você está, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Amém. Agora, se teu Espírito, se você morre e teu Espírito está em algum lugar na terra, você não vai ter autoridade nenhuma sobre aquele lugar. Quando nós estamos ainda no corpo físico, embora seja a carne seja o veículo de muita tentação para a nossa vida, nós estamos em carne, nós temos autoridade sobre o lugar onde nós estamos. Somos autoridade representante de Deus aqui na terra. Por isso que quando Jesus morre na cruz, por isso que Jesus, quando desce do céu, ele tinha que morrer aqui na terra. Não adiantava ser um sacrifício feito no céu. Não adiantava Jesus ou Deus, pela própria governo que Deus havia instituído, não poderia ser um sacrifício no reino dos céus, porque não teria o mesmo impacto que teria da forma que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então Jesus desce do céu para pagar um preço, porque ele sabia, o Deus, o Pai, ele sabia que somente alguma coisa feita aqui no mundo natural poderia liberar o acesso ao mundo espiritual.
E quando nós aceitamos Jesus, é algo tão impressionante que nós não percebemos. Eu muitos 20, 25 anos de crente, eu nunca tinha percebido isso, esse trabalhar de Deus quando nós aceitamos Jesus. Não aceitamos Jesus, parece algo natural, não é verdade? Você aceita Jesus, você faz a confissão de fé e tal, tudo aquela coisa, e parece que não acontece nada no mundo natural. Não é verdade? Mas no mundo espiritual há um processo, há um rebuliço tremendo, que nós não podemos ter menção, palavras para falar para vocês, o que acontece no mundo espiritual quando você aceita Jesus. A primeira coisa é que você passa da morte para a vida. Essa morte para a vida estava no mundo natural ou no mundo espiritual? No mundo espiritual, você estava morto espiritualmente. No momento que você aceita Jesus no mundo espiritual, um reboliço, porque você vai nascer de novo. Entenderam, irmãos? Uma ação na terra te revive no mundo espiritual. Então você aceita Jesus. E há um reboliço e você renasce, você revive. Agora você é vivo pela presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E pelo sangue do Cordeiro que morreu aqui na terra por nossos pecados, pagando na cruz o preço, para poder fazer de nós os representantes, sacerdócio real, aleluia, na vida do mundo aqui na terra. Graças a Deus. Nesse mesmo momento em que você aceita Jesus com uma ação natural aqui na terra, o teu nome sai do livro do inferno e vai diretamente ser escrito no livro da vida lá no céu. Aleluia. Você viu como é que as coisas que você faz na terra têm um impacto tremendo no mundo espiritual? Jesus. O simples fato de você aceitar Jesus no modo natural fez todas essas coisas. Nesse momento em que você aceita Jesus, os anjos do Senhor já vêm para te servir. Os anjos do Senhor vêm para te guardar. Vêm para te ajudar. Você tem um exército ao teu redor. Assim como Eliseu, né, estava ali com Eliasar, estavam ali tranquilos, daqui a pouco o menino sai para fora, Geazi, aliás, sai para fora, olha aquele exército em volta deles, e Eliseu estava tranquilo, dormindo lá, e ele fala assim, pai, abre os olhos dele, e o menino abre, o pai abre os olhos do servo de Eliseu, e ele vê aqueles anjos, aquelas coisas, carros de fogo em volta deles, e ele fica falando, meu Deus, então isso, né, dá para eu voltar para a cama dormir. Né? Então é da mesma maneira você, querido. Você é uma pérola diante de Deus, você é tão precioso para Deus, que Deus, Ele deu, né, como o pastor Luiz leu hoje em Salmos 91, Ele manda os anjos para nos servir, Ele manda os anjos para nos proteger na nossa vida. Glória a Deus. Isso foi tudo por causa de uma atitude natural que você tomou aqui na terra em aceitar o sacrifício de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Houve um movimento no mundo espiritual. Então, se pense numa coisa que pode mover o mundo espiritual, é quando você se ajoelha e começa a orar e começa a se consagrar. Para qualquer motivo na tua vida, você começa a se consagrar. Para qualquer coisa na tua vida, você vai pedir a direção do Espírito Santo. Porque você começa a entender que mais importante é você receber as direções no Espírito do que aquilo que você acha que naturalmente pode dar certo. Quando você recebe de Deus uma direção, você vai com certeza que vai dar certo. Embora o mundo inteiro possa estar te indicando que vai dar errado, mas se você receber uma direção de Deus, você vai e você vai conseguir. Porque o que gera no mundo espiritual, ele tem que ser manifesto no mundo natural. Por isso que Jesus, ele fala assim, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Se meu pai não fazer, eu não vou fazer. Porque ele está fazendo em favor de alguém, eu venho então e faço. Por isso nós entendemos que quando nós vamos orar por alguém, Deus nos leva em espírito, né, para ver a vida daquela pessoa, o que ela está sentindo. Muitas vezes acontece isso. É o que acontece. Não é você que está recebendo ali uma indicação, é teu espírito conectado com o Espírito Santo que está trazendo aquilo que está sendo manifesto por Deus lá em cima. Amém. Então você recebe isso no teu espírito e você ora, então, direcionado por aquela vida, por aquela pessoa. Então isso é o mover da nossa vida no mundo espiritual e no mundo natural. É trazer o que está estabelecido lá e manifestar aqui na terra. E isso nós só podemos fazer ainda quando nós estivermos em carne. Quando nós morrermos, isso nós não temos mais acesso. Amém?
Então, por isso nós devemos compreender que para ter acesso, mover do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que ter um posicionamento na nossa vida aqui na terra agora, diante de Deus, diante da igreja, para que essas coisas comecem a suceder, a acontecer na nossa vida, de maneira que esteja alinhada com o céu. Amém. Se a nossa vida não está alinhada e as coisas que estão nas nossas vidas acontecendo não estão alinhadas com o reino de Deus, as coisas não dão certo, porque nós não estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então nós temos que posicionar nossa vida diante de Deus. Colocarmos diante de Deus e falarmos assim: Deus, eu quero viver uma vida de vitória, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Né? Deus dá o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então nós temos que andar numa verdade, a verdade que nos foi liberada é Jesus Cristo. Amém? Nós não chegamos ainda nem na metade. Mas tudo bem. Deixar para a próxima semana. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Coloque de pé, nós vamos orar para nós passarmos então para a Santa Ceia. Amém? Nós não terminamos isso aqui ainda tem mais. Eu creio que nós vamos para a quarta mensagem, né? Ainda falando um pouco sobre isso aí e sobre algumas outras coisas mais que o Espírito Santo tem me dito ainda no coração. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e agradecemos o teu nome pela tua presença, pela tua palavra, Deus. Se eu posso, Senhor amado, fazer com que cada palavra desta noite, mencionada nesta noite, Deus, possa ser gravado, Senhor amado, no espírito de cada um dos seus filhos que está aqui presente nesta noite, Deus. A derrama da tua bênção, esclarece, ó Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor amado, das suas vidas, ó Deus, essas palavras, ó Pai. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha gerar vida, Senhor amado, na tua igreja, que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A gente pode se sentar, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Pastor Luiz, diaconisa.